Já estamos de volta aqui na nossa sala de visitas, conversando com a psicóloga Pamela. Estamos falando sobre perdão, a importância do perdão. É um assunto sério e você precisa colocar esse assunto aí no seu dia. Se você precisa perdoar, se você tem um coração peludo, se você é ranzinho, se você reclama de tudo, se ninguém é bom o suficiente para você, se você não gosta da vida, se você perdeu o sentido, vasculha aí para ver se você não está precisando perdoar, né, Pamela? Porque às vezes a pessoa fala... Quando eu sentir no meu coração, eu vou perdoar aquela pessoa. Não vai sentir nunca, porque o coração já está todo endurecido? Exatamente. O perdão não é um sentimento, como muitos acham. O perdão é uma escolha. O perdão é uma decisão. Né? Isso. Eu não estou, uma frase muito sincera, eu não estou conseguindo, mas eu gostaria de perdoar. É que muitas vezes as pessoas, eles se sentem tão injustiçados naquela situação que aconteceu, que ela decide não perdoar. Ele não merece que eu perdoe. Eu não vou perdoar. E aí entra nessa frase que você acabou de dizer. Quando eu sentir no meu coração, eu perdoo tal pessoa. É um engano. É um engano. Porque nunca vai sentir. E é um copo de veneno por dia. Sim. Porque não vai sentir. Fica mais fácil se, quando você pensar, porque o que ela fez comigo... fica mais fácil a gente olhar pra gente e começar a ver, não, mas peraí, eu também não sou flor que se cheira, né? Eu também cutuquei o calo. Eu também... Quantas vezes eu já magoei as pessoas? Quantas vezes eu já feri as pessoas? Fica mais fácil quando a gente olha e vê que nós também erramos contra os outros? Sim, fica bem mais fácil. Porém, é muito difícil, porque entra uma quebra de orgulho aí, né? Principalmente porque eu sou parte ofendida. Aí já vem outro pecado, o negócio tá feio. Sim. Não, a falta do perdão, ela abre portas para muitas coisas entrarem, né? Outros pecados entrarem. E principalmente doenças, né? Sim. Muitas doenças, por exemplo, a depressão. A depressão é um acúmulo de muita coisa mal resolvida, né? Não só a respeito de outras pessoas, mas de mim mesma, conforme falamos do auto-perdão. Por exemplo, a ansiedade, ela pode ter causas na falta do perdão, porque a pessoa passa a ter necessidade de controlar todas as coisas, porque o outro não é confiável, então eu preciso controlar. Confia só na sua própria mente. Sim, aí então é aquela pessoa dominadora, centralizadora, e quando você começa a cutucar e cavar, você vê que, nossa, essa pessoa foi muito magoada durante a sua vida. Né? E outras doenças. Existe um estudo que está sendo realizado nos Estados Unidos de alguns tipos de câncer por falta de perdão. Eu acredito piamente nisso. Sim, então ainda não bateram o martelo, mas existe essa pesquisa por conta que mente e corpo é uma coisa só. Então, uma pessoa magoada, uma pessoa ressentida todos os dias, esse corpo está sentindo o que é a psicossomática. E nós, cristãos, nós acreditamos, nós temos espírito, né? Nós temos alma. Sim. Então, se você está doente, se você não perdoa, isso com certeza vai virar uma doença. Vira uma doença porque você não está elaborando isso de uma forma saudável, o seu corpo vai começar a responder. Tem uma frase do Júlio de Melo Filho, que é o pai da psicossomática, que ele diz assim: quando a boca cala, o corpo grita, que é a somatização. Fibromialgia, psoríase e assim vai. Uma série de doenças psicossomáticas por conta de coisas... Queda de cabelo, né? Bastante. Essas coisas assim. Às vezes até obesidade. Sim. Aliás, tem muitos casos de obesos, aqueles obesos tipo 200 quilos, quase 300 quilos, né? De pessoas que passaram por traumas tão grandes. Sim. Às vezes abuso sexual, né, abandono, né, de pai, de mãe, traições, bullying muito sério mesmo, aquilo que é bullying mesmo. E essa pessoa, ela chega a ter essa doença, essa obesidade, por falta que não conseguiu perdoar, não conseguiu passar. Aí precisa de uma ajuda profissional também, né? Um exemplo legal que você trouxe é a respeito do bullying, né? Quantos adolescentes não chegam no consultório com um transtorno da depressão por causa de bullying na escola? Porque eles começam a desenvolver um autoconceito de si mesmo completamente distorcido. Então, existe uma mágoa com o agressor, porque quem pratica bullying hoje já tem esse nome de agressor, né? E contra ela mesma, porque ela passa a acreditar naquelas afirmações. Então, para você ver como que pode virar uma bola de neve.
Sim. E a pessoa se perder no meio de tudo isso. Nós estamos falando aqui do perdão do ponto de vista psicológico, né? Mais para frente a gente traz um padre aqui para falar do ponto de vista espiritual, o que isso causa na nossa vida também. Mas é importante saber, né, essa questão do físico, do psíquico, da alma, que vai sofrer com a falta de perdão. E eu falando com você, eu fico pensando em quantas pessoas magoadas. Sim. Existem pessoas que precisam dessa ajuda profissional para conseguir perdoar. Não Sim. vai conseguir, Pamela. Sim, porque nós, como profissionais, partimos para o lado racional da coisa. O sentimento engana. Sim. Quando nós estamos emotivos, é como se nós estivéssemos com um óculos de grau que não é meu. Então, nós vemos um pouco distorcido as situações. Então, o profissional ajuda nesse sentido, porque ele é uma parte neutra, não está envolvido na emoção. E aí ele consegue ajudar a pessoa a enxergar o caminho. Porque às vezes a pessoa demorou tanto para perdoar, né, que Acostumou. virou uma prisão. Uma a pessoa prisão. fica presa. Literalmente. A vida não deslancha nem profissionalmente, nem no amor. Porque Não. se você está magoado, você vai para um relacionamento, vai para o outro. O outro vai paga pro o preço. O outro paga o preço. Você dorme com a pessoa, come com a pessoa, acorda com a pessoa. E se você não quer essa pessoa na sua vida, você precisa perdoar. Para você realmente se libertar dessa pessoa. Né? Porque perdoar, detalhe importante, não é conviver. Né? Às vezes é isso. Né? Sim. A pessoa acha que vai perdoar e vai ter que Sim. marcar almoço. Não. É uma dica muito importante para as pessoas, né? Para mim saber se eu realmente perdoei ou não. Eu acho que eu já até perdoei. Aí quando eu faço essa pergunta, eu começo a chorar. E eu falo, nossa, perdoa muito, né? Quando você lembra do fato, do momento, da pessoa, ou se você sente alguma coisa ainda, se você fica emotivo, se aquilo te incomoda de uma certa maneira, você não perdoou. Porque o perdão não tem perdoei um pouquinho. Não, perdoei bastante, mas não tudo. Isso não existe. Ou eu perdoei, ou eu não perdoei. Então, se eu lembro da situação e isso ainda me afeta, não perdoo. É uma dica boa, o Padre Léo, muitos conheceram o Padre Léo, eu não esqueço, né? Ele ensinando a gente lá na mesa, ele falava, olha, para você saber que alguém está curado de uma situação, é quando ela começar a rir de si mesma daquela situação. Quando você conseguir sorrir, olha que outro ponto, né? Nós estamos falando do extremo. Você vai estar com o coração completamente curado. Sim. Né? Às vezes, uma brincadeira que você sofreu, você ficou magoado. Se lá no futuro, quando você contar essa brincadeira, você fala, mas foi assim, começa a rir, você percebe que o seu coração está curado. Essa é uma medida também, quando você contar isso de si mesmo, né? Falar de si mesmo. É isso que você está falando. E sem doer. Sem doer, exatamente. Né? Sim. É um caminho. É um caminho. E uma outra coisa importante, né, para ajudar nesse processo de perdão. Como perdoar alguém que me magoou todos os dias? É uma pergunta que eu ouço muito. Mas estou começando a perdoar, ele já vem, já faz outra, mas como que eu faço? É o caso, de repente, de muitos casais. Sim. Né? Pais e filhos. Às vezes você tem que entender com que você realmente está magoado. Com a atitude daquela pessoa, com uma ideia que você fez dela, e ela não está atingindo essa ideia. Porque mágoa diária, tem coisa errada aí das duas partes. Muito interessante né? isso. Então, você tem que entender esse contexto. E uma coisa que eu sempre encorajo, tanto homens quanto mulheres, é entender as motivações do ofensor. Não justifica, ai, tadinho, né? Sim. Ele sofreu tanto, então ele pode fazer o que quiser comigo. Não é isso. Não é isso. Mas você entender as motivações do ofensor te leva a um olhar de mais misericórdia para aquela pessoa e você ajuda no processo de perdoá-lo. Então, no diálogo, né? De repente sim. Fala assim, olha, meu bem, não sei como você chama o seu aí, eu chamo de meu bem, vou dar um exemplo. Eu não sou sua mãe. Vamos conversar sobre isso? Que você está aí, eu estou dando um exemplo aqui. Né? E aí, de repente, resolve, acha uma luz, não é isso, Pamela? Sim, às vezes a tratativa que você recebe daquela pessoa que tanto te magoou, às vezes é uma tratativa de criação. Né? Uma pessoa que não teve boas referências. Ou que teve um pai muito rígido, sim, né? Passou por muitas coisas. Então, é o jeito que ele aprendeu a lidar com as pessoas, ele ou ela, né? Porque isso não acontece só não são só as mulheres que são magoadas. É, por exemplo, aquele marido que não guarda nem um sapato no lugar. Chegou e já deixa ali na sala, já tira e você que se vire. E é aquele marido, é aquele filho que a mãe fazia tudo. Sim, né? A mãe fazia tudo por ele desde o começo. E aí casou.
Aí começa 1 mês, 2 meses, 5 anos você falando e o bendito não tira, vai começando a criar aquela mágoa. 20. 20? Sim. Aí vai ficando magoar. Aí 20 já tá Sim. nesse ponto que precisa de ajuda. Ah, sim. Na verdade, começou o problema, corre atrás. Resolve, olha, por que você deixa Não aqui? acumula, Porque eu fui não. criada assim. Tá, mas você foi criada, mas agora você tá casado. Sim. Então vamos resolver a questão aqui. Sim, ou às vezes pessoas mais pesadas mesmo, que maltratam com palavras, Sim, humilham. sim. A gente tá falando de coisa simples, Sim. mas que pode virar uma mágoa. Sim. Mas e aquelas questões mais humilham? Sim, eu escuto muito de esposas, né? Ele me humilha e ele não tem noção disso, né? Depois, no outro dia, ele me trata como se nada tivesse acontecido. E, às vezes, para ele, Isso realmente, acontece. não foi tão pesado assim, né? Então, é por isso que entra aquela questão de eu ensinar como quero ser tratada. Seja com o esposo, com o amigo, com quem quer no trabalho, eu ensino, né? E se eu não ensinar, você vai fazer o que você quiser comigo. Exatamente. Agora, a pessoa decidiu perdoar, Pamela, para a gente encerrar esse assunto, né? Aqui não dá para a gente ficar conversando, a gente queria, é gostoso, né? É bom. A pessoa decidiu perdoar, e aí ela diz, eu quero perdoar essa pessoa. Sim. Qual que é o próximo passo para ela poder ser curada aí de todas essas doenças psicológicas que acompanham essa pessoa? Primeiro passo é ela ter a consciência do mal que isso está causando na vida dela. Né? Ter a consciência é muito fundamental, porque às vezes envolvida na emoção não consegue enxergar todo o prejuízo que ela está tendo por estar ofendida com alguém. Então, o primeiro passo é a consciência. Tenha consciência, entender as motivações do ofensor. Ajuda também. E decidir perdoar. Independente se já perdoou ou não. Decida. Eu quero perdoar. Eu preciso me livrar disso. E vai entender as motivações do ofensor para exercer esse olhar de misericórdia. Né? E depois disso, a pessoa tem que trabalhar o seu ambiente ou a forma como ela olha para essa pessoa para que ela não atualize as ofensas. Então, exige, né? Depende muito do cotidiano da pessoa, às vezes um afastamento daquela pessoa, né? Ou a forma como ela encara aquelas ofensas, tudo isso tem que ser trabalhado dentro dela, porque nem sempre a gente tem contato com o ofensor. Sim. Então, ela precisa se preparar para isso. Aí você vai buscar uma oração de cura, buscar um Sim. sacerdote, fazer uma boa confissão e vai aí seguir o seu caminho. Se o negócio estiver muito complicado, procura a ajuda de um profissional. Fortalecimento pessoal, espiritual, psicológico. Tem que ter esse alimento diário, né? O espiritual é de fundamental importância para que ela possa encarar aquilo com mais força. Olha, está aparecendo aí para você já o contato da Pamela, se você quiser entrar em contato com ela, aprofundar mais o assunto, pedir ajuda, gritar por socorro, né, Pamela? Pode Tudo chamar. vale. Põe uma bandeirinha branca, faz um sinal de fumaça, que ela vai estar lá para poder atender você. Sim. Tá bom? Obrigada, viu, Pamela? Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Obrigada a você.